A mensagem, quem transmite aqui, irmãos, primeiro Deus fala com quem vai transmitir. Então, quem está, recebendo Deus já acertou algumas continhas, né? E depois a gente compartilha com outras pessoas. E às vezes a gente olha, né? Por exemplo, a Igreja Católica, ela trouxe aí os praticantes, né? Os membros da Igreja Católica trouxe uma ideia de católico não praticante, né? Porque eles se dizem católico, mas não acompanham, não frequentam ou não obedecem os ensinamentos, não seguem os ensinamentos. E às vezes a gente olha, né, e aponta, né, o dedo sobre isso, ou até mesmo esses dias que teve a quaresma, né? Ah, fica lá o ano inteiro pecando e depois fica alguns dias sem comer carne e acha que está tudo certo. E aí, de repente, a gente olha para outras religiões também e fala sobre isso. E, e nós, como cristãos, como tem sido, né, o nosso dia a dia? Porque hoje no cristianismo já existe, né? Às vezes a pessoa não usa esse nome, hoje é um nome pejorativo que é usado, que são os desigrejados, né? Que aí eles são os cristãos não praticantes, vamos dizer assim, que não praticam aquilo. Não necessariamente que todos, né, os desigrejados são cristãos não praticantes, mas às vezes a pessoa fala que é cristão só por estar na moda ou só porque abre alguma porta ou para que seja mais bem visto pela sociedade. Então nós vemos assim que algumas pessoas banalizaram o cristianismo. E nós precisamos entender o que realmente é o cristianismo, qual realmente é o propósito do cristianismo, qual a diferença entre ser um religioso e ser um verdadeiro cristão. Porque no meio que eu convivo, às vezes eu pergunto algumas coisas para algumas pessoas e observo ali algumas respostas, e eu vejo que os ritos, né, trazem uma sensação de pertencimento às pessoas. Por exemplo, fazer uma oração, né? A oração do Pai Nosso, nós temos estudado aqui com muita profundidade toda terça-feira. A oração do Pai Nosso. Ah, eu orei o Pai Nosso, eu estou abençoado. Se eu fizer essa oração uma vez por mês, uma vez por semana ou uma vez por dia. Ah, se eu abrir a minha Bíblia lá no Salmo 91 e deixar em cima da estante, aquela praga do Egito, a última praga do Egito vai passar longe da minha casa. O anjo da morte vai passar longe da minha casa. A peste que voa de dia e de noite não vai atingir a minha casa. O mal não vai chegar na minha casa. Talvez um rito, né? Uma oração pela manhã, eu orei de manhã, eu posso sair durante o dia e fazer o que eu quiser, que está tudo certo, por quê? Porque eu estou abençoado e protegido por causa da minha oração. E eu não estou dizendo que a minha oração não me ajude, ou não, né, me guarde, me livre, mas eu estou dizendo que não é só isso, ou não é apenas isso, e é uma vida de comunhão e intimidade diária com Deus. Não vou deixar lá para o final, porque senão pode ficar confuso, né? Porque essa parte seria lá o ápice da mensagem, o final da mensagem, mas eu já quero deixar muito claro para que seja fácil de entender, para que nós possamos sair daqui entendendo o verdadeiro sentido de ser um cristão de verdade. Porque às vezes nós estamos frequentando a igreja, às vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas não temos atitudes, vida transformada, e não estamos sendo verdadeiros cristãos. Né? Tem um ditado que, não sei, acho que foi o pastor Francisco que falou uma vez, não lembro quem que foi, que citou, e eu gostei muito, que fala que se eu entrar numa garagem, isso não faz de mim um carro. Se eu entrar numa igreja, isso não faz de mim um cristão. Ah, mas aquela pessoa vai na igreja e está fazendo isso. Ah, aquela pessoa vai na igreja e tem essas atitudes. Vai na igreja faz 10 anos e ainda faz isso. Talvez ainda não teve o encontro real. Talvez não deu liberdade para que o Espírito Santo trabalhasse de uma forma completa na vida dela. Porque a gente sempre fala, o diabo ele é um invasor, o diabo ele não pede licença.
o diabo chega entrando, arrebenta com tudo, né? Bate o pé lá na porta, se tiver uma brecha, ele vai entrar. Agora, quando ele quer bater o pé na porta, que tem Jesus, aí pronto, aí, né? Oi, quer entrar? Não cabe você aqui. A gente está guardado e protegido. Então, o diabo, ele entra. Agora, Jesus, ele fala o que lá? Ó, me convida para cear contigo. Me convida para fazer parte da tua vida. Aí, Zaqueu vai só querer ver Jesus para saber quem é, ou conhecer, ou observar, que não tinha, né, a rede social, não tinha como ele ir lá no Instagram de Jesus e olhar e falar, ah, esse então que é Jesus? Aí não tinha o Instagram, o que ele fez? Foi, subiu lá na árvore e falou assim, eu vou ficar aqui, vou ver Jesus passando e beleza. Quando Jesus passa, Jesus fala o quê? Ó, desce que eu vou pousar na tua casa, eu vou ficar lá na tua casa, vou me hospedar lá. Uau! Ele foi só para ver Jesus. E Jesus se torna ali uma pessoa, né, dentro da casa dele, um convidado de honra dele. Por quê? Porque ele se dispôs aí. Quando Jesus vai ensinar os discípulos, isso foi muito claro. Ele falou: a cidade, a casa que vocês não for bem-vindo, bate o pé e vai embora. Por quê? Porque eles não querem. Se eles não querem, paciência. Que é a liberdade de escolha que a gente fala, né? Hoje é conhecido como o livre-arbítrio, né? Que é a opção da pessoa escolher ou não o que ela quer. Chega e oferece Jesus. Se a pessoa não quiser, paciência. Não depende de nós. Porque a obra de Deus na nossa vida, eu sempre falo e gosto de enfatizar que nós somos tão ruins, eu falo por mim, e acredito que você esteja no mesmo ritmo que eu, ou dentro do mesmo, né? O pessoal fala, no mesmo balaio, eu acredito que você esteja junto. Nós somos tão ruins que nós não somos nem capazes de reconhecer a nossa miséria. Nós somos tão ruim, que se não fosse o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós não conseguiríamos alcançar a salvação. Porque Deus, ele envia Jesus Cristo como seu único filho ali para morrer por nós, o seu unigênito. Jesus, ele morre na cruz para nos salvar, mas ainda assim a gente não conseguiria ser salvo, porque precisa entrar o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado. Eu sou tão ruim, que eu preciso de que algo ou alguém, né, alguém me convença da minha miséria, da minha mazela, do meu pecado. E para que isso aconteça, eu preciso ouvir o Espírito. E olha que interessante, eu falei no começo que a pessoa passa o ano todo pecando, e aí chega lá na época da quaresma, ela não come carne, porque comer carne é pecado. E aí, nós, às vezes, cristãos, passamos o mês todo pecando, chega na época da ceia, a gente não quer tomar a ceia porque é pecado. Ou aí sim a gente vai se reconciliar com Jesus para poder tomar a ceia. Reconhecer os seus pecados uma vez por mês não é ser cristão. A gente precisa diminuir esse espaço. Ah, uma vez por semana tá bom, pastor? Não é o ideal. Uma vez por dia, então, tá bom, pastor? É melhor do que uma vez por mês, é melhor do que uma vez por semana, mas uma vez por dia ainda não é ideal. O que é ideal? O ideal é de forma instantânea. Pequei, pá. Lembrei. Pequei. Como que isso acontece? A nossa carne ela está propensa ao pecado. Nós, humanamente falando, gostamos do que é errado, do que é proibido, do que é pecado, humanamente falando. E como que faz esse sincronismo? Aí nós temos que estar ligados em Deus, porque o nosso espírito, estando em conexão plena com o Espírito de Deus, de forma instantânea, assim que a parte humana, a parte carne, ela errar, a parte espírito já entra em ação. E fala, nossa, isso desagradou a Deus. Isso não agradou a Deus. A gente fazer uma reflexão
diária sobre o que nós fizemos de errado para melhorar e tal, é muito bom. Mas essa instantaneidade do pecado, pecou, pensou, nossa, né? E a gente pode até tentar sincronizar com Pedro, mas não foi bem assim com Pedro, né? Porque ele errou a primeira vez e não lembrou. Errou a segunda vez e não lembrou. Aí eu acho que o sangue foi esfriando, né? Ele foi sentando, pensando e tal. Falou a terceira. Nossa. Pequei. Judas jogando as moedas. Talvez um sentimento ali de, meu Deus, o que eu fiz? Né? E depois tentando resolver toda aquela situação. Tentando resolver o pecado dele ou esconder, né? Tentando ali ir para o suicídio. Mas hoje eu quero que a gente pense sobre isso. Eu orei de manhã, tá bom. E aí, eu não falo mais com Deus o dia todo. Eu esqueço que Deus existe, eu esqueço que Ele estabeleceu leis, eu esqueço que Ele estabeleceu regras para o bom funcionamento, para o bom andamento do seu reino. Como nós temos aprendido aqui nas terças, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é um reino futuro, mas também é um reino presente. Se eu ficar esperando só pelo futuro, eu não vou viver o reino de Deus aqui na terra. Venha o teu reino, Senhor. E aí os discípulos falam e Jesus responde, não, o reino de Deus está entre vocês, está entre nós. E aí? Vou ficar esperando o reino de Deus? E a grande ideia dessa mensagem é como eu tenho caminhado, como tem sido a minha trajetória, como será quando acontecer, como nós vamos ler agora aqui, se você puder abrir a sua Bíblia em João capítulo 19, como será quando chegar o dia, o nosso dia, né? Porque não é se chegar o nosso dia, mas sim quando chegar o nosso dia. Porque o nosso dia vai chegar. E você está caminhando para se envergonhar em relação ao final de tudo? Ou você está caminhando para glorificar o nome do Senhor? Que é a nossa aula de número 10, né? Tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. João 19, a partir do verso 16. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também uma túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa.
Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e expondo-a num esope, lá chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o teu espírito. Só até aí. O verso de número 28 e também o verso de número 30. No 28, Jesus já sabia, né? Fala assim, ó, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, e aí lá no verso 30 ele fala, está consumado. Ou seja, está fechado, está finalizado. Aí eu te pergunto, quando chegar o dia que nós dissermos isso? Pronto, está terminado, está acabado. Como será? Como assim, pastor? Vamos lá, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. 2 Timóteo 4, 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Quem está dizendo aqui? Paulo. Paulo está dizendo assim, a minha vida já está chegando no fim. A minha carreira já está acabando, a minha vida já está terminando. Eu já estou nos meus últimos dias de vida. E aí ele continua dizendo no 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Alguns, assim como Paulo, conseguem sentir que está próxima, né, que está próximo o fim da sua vida. Alguns, como o apóstolo Paulo, têm tempo para escrever sobre o fim da sua vida. Mas todos nós estamos sujeitos a nossa vida ser extinguida em um piscar de olhos. Até porque sobre a volta de Jesus, o que é falado? Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, se eu olho um relâmpago clareando, dá para prever que vem um estrondo logo em seguida. Mas olhando para o céu, você não consegue prever que hora vai vir o relâmpago. Você olha para o céu e você fala assim, agora vai aparecer um relâmpago lá. Não, agora vai aparecer um relâmpago ali. Você não consegue. A partir do momento que vem um relâmpago, você já sabe que vai vir um estrondo na sequência, que é o trovão. Mas o relâmpago, a gente não consegue prever. Então, se nós tirarmos como base essa ideia, poucos, né, em relação à quantidade mundial, global, vão saber que está próxima a vinda de Jesus. Quem vai saber? Aqueles que têm mais intimidade e têm ali o seu espírito ligado a Deus, né? Então a gente olha e fala, acho que vai relampear, porque, né, o tempo fechou, tá feia a coisa. A gente pode imaginar que vai. Então quem tem um relacionamento muito íntimo com Deus, fala, ó, os fins dos tempos estão próximos, está chegando, mas não consegue prever com exatidão o dia que vai acontecer. Mas nós conseguimos imaginar que está chegando, que está próximo, né? E aqui nós vemos o apóstolo Paulo tendo esse privilégio de escrever sobre isso. E ele fala, ó, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, ó, a coroa da justiça está lá me esperando, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A todos que amarem a vinda de Jesus. E quem ama a vinda de Jesus? Aquele que
aceitou a Jesus Cristo como o unigênito Filho de Deus, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aquele que tem um relacionamento com Deus. Porque quando eu falava sobre as pessoas que estão à minha volta, por quê? Porque às vezes a gente fala alguma situação, alguma questão, e outra pessoa fala, mas, sei lá, aqui no meu país não é assim, aqui no meu estado não é assim, aqui em Ribeirão Preto não é assim, porque eu não tenho contato com todos de Ribeirão Preto. Eu estou falando relacionado às pessoas do meu convívio, ao meu mundinho ali, né? Eu não tenho um dado, né, nacional, mundial, estadual ou municipal que seja, eu não tenho esse dado. Mas em relação ao mundinho em que eu vivo, as pessoas que estão à minha volta. E quando eu vejo as pessoas que estão à minha volta e falo sobre algum assunto e tiro alguma base, alguma ideia, quando você fala, por exemplo, para alguém que, como nós citamos aqui, que dá o dízimo não vai salvar ninguém, a pessoa, né, fica, às vezes, espantada, assustada, que você ir na igreja não vai salvar você, que você ajudar os pobres não vai fazer você ser salvo. A pessoa, às vezes, se espanta. Por quê? Porque não é você ajudar os pobres que vai tornar você um cristão. Ah, mas a parábola do samaritano dizia que aquele passou longe, o sacerdote, o levita, mas o samaritano foi lá, ajudou aquele homem, tal. O que Jesus estava ensinando? Que nós devemos fazer isso. Ele não estava dizendo que isso vai fazer de nós pessoas salvas. Mas ao contrário, ele estava dizendo que pessoas salvas fazem isso. É diferente. Eu dar o dízimo, eu dar oferta, eu investir o meu tempo na obra, né? O pastor Júnior falou aqui na semana passada, cansado, um dia de trabalho exaustivo, chega aqui na terça-feira e vem aqui, estou entregando mais do que o meu dízimo, estou entregando o meu tempo, estou entregando a minha oferta. Isso não vai fazer de mim uma pessoa salva. Mas a pessoa salva, ela sente prazer em fazer isso. Não é que ela não se sinta cansada em estar aqui, não é que ela não se sinta cansada em fazer algo, mas ela tem prazer em fazer aquilo. Por quê? Porque ela acredita que a verdade do Senhor dura para sempre. Ser cristão é isso. E o que faz de nós pessoas salvas? Aquele que crê que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Em João eu amo o texto de João. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Como se não fosse suficiente, ainda escreve ainda, ó, a saber, os que creem no seu nome. Ah, eu creio então no nome de Jesus. Tá, e aí? Agora, quais atitudes demonstram? Ah, eu amo a minha esposa. O cara diz. Aí você pega, ele está lá espancando a mulher, ele está lá, né, trancando a mulher em casa, não faz nada por ela. Ah, eu amo a minha esposa. Ah, eu amo os meus filhos. E eles fazem como? Não quero nem saber. Não é só de palavras. Porque Jesus, ele não olha o exterior, ele olha o interior. Então Jesus sabe o que está no meu coração. Não adianta eu dizer, né? Igual o apóstolo Paulo aqui escrevendo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí? Se não fosse verdade isso que ele tinha escrito, tinha perdurado? Os discípulos, os seguidores dele, como por exemplo Timóteo, tinha publicado um negócio desse?
Ah, não, esse Paulo aí tá de enrolação, não fez nada disso e agora chega no final, quer escrever um troço desse. Como é que é isso? E Paulo, ele tem uma ousadia tão linda que ele fala assim durante o tempo dele. Fala, ó, se você me seguir, se você me copiar, se você me imitar, se você fizer o que eu faço, com certeza você vai alcançar a salvação. Com certeza você vai, né, bem. Você vai para o céu, você vai acabar a sua carreira e guardar a sua fé. Ele diz isso quando ele fala assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala isso com certeza, com convicção de que ele está imitando a Cristo. E aí eu paro aqui e faço uma reflexão com você, não precisa me responder, apenas pense. Hoje você tem condição de dizer para alguém, me copia, seja meu imitador, não só na igreja, mas no trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, lá na sua casa, a hora que você está dentro do seu quarto lá, fechado lá, ou dentro da sua casa com a sua família, discutindo sobre algum assunto com alguém da sua família, ou quando você está discutindo no trânsito, você tem como dizer para as pessoas, me imite. Você acha que se a pessoa te copiar em tudo, ela vai alcançar a salvação? Não precisa me responder, não. Paulo tinha certeza disso, porque ele falou, seja o meu imitador. Ele não disse, seja imitador de Cristo. Ele disse, seja o meu imitador, por quê? Porque eu tenho imitado Cristo. Ou seja, se você me copiar, você vai estar copiando Cristo. Porque eu estou aqui refletindo a imagem de Cristo. Seja meu imitador. E aí, no final da vida dele, o que ele fala? Ó, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Porque combater o combate é uma coisa. Agora, você combater aquele combate seguindo as regras, combater aquele combate de uma forma honesta, de uma forma justa, aí é outra coisa. Porque combater o combate, todo mundo luta, todo mundo briga, todo mundo vai. Acordou cedo e vai com força. Vai. Aí chega no serviço, mente uma coisa para conseguir outra. Manipula uma situação para alcançar outra situação. E aí? Estou combatendo um combate. Mas não é o bom combate. Porque Paulo ele escreve, e aqui, né, nós lemos o quê? Combati o bom combate. Então, para pensar, o que é o bom combate? Não é um combate qualquer. E quando chegar o dia de nós falarmos, ó, já estou sendo oferecido para aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Eu, quando comecei a pastorear, eu deixei meu nome lá no Bom Pastor. E aí eu falei assim para o pessoal, ó, meu nome e meu telefone. Quando tiver alguém aqui que não tem padre, pastor e quer uma oração, pode me ligar que eu venho. Tá bom. Ixi, mas fui um monte de vezes lá. Acho que no mínimo umas 15, né? Fui. E aí chegava lá, queria que você fizesse a oração aí, jogasse a água benta para benzer o morto para poder ir para o céu, não sei o que e tal. E aí eu geralmente lia o Salmo 133. Não, é o Salmo 121, desculpa. Salmo 121. Olha os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Né? Eu sempre lia esse. Que a pessoa está ali, ela está triste, né? Amargurada, sem saída às vezes, pensativa. E o meu discurso, na maioria das vezes, era um padrão. Sempre tinha algo específico para cada momento, mas geralmente era o padrão. Era o quê? E quando chegar o meu dia de estar ali, o que eu deixei de exemplo? O que as pessoas vão pensar ou falar verdadeiramente sobre mim? Porque depois que morre, né, era um santo, né? A pessoa era a pior pessoa da terra, morreu, vira o santo, mas, enfim.
que realmente as pessoas que me conhecem vão pensar, ou qual exemplo, ou qual história elas vão lembrar, o legado que eu deixei na minha vida. Quando chegar o meu dia, será que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, esse aí, né, como Jesus quando morreu, a terra tremeu, né, aconteceu vários sinais, e aí todo mundo ficou, nossa, realmente esse era o Filho de Deus. Mas depois, né, depois, aí não é fé, porque a fé é antes de você ver. Depois que viu, já não é mais fé, porque fé é acreditar naquilo que você não está vendo. E quando chegar o meu dia, e se Deus te der a oportunidade de escrever algo sobre o final da sua vida, como aqui, ó, já estou sendo oferecido por sacrifício, por aspersão, o tempo da minha partida já está próximo. Você vai escrever o verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Durante a vida, Paulo escreve, seja meu imitador como eu sou de Cristo. E lá no final, ó, combati o bom combate, né? Não precisou, né, mentir para alcançar o que ia alcançar. Não precisou, né, sair do plano ou do propósito de Deus para que a promessa se cumprisse. E aí nós vemos várias histórias, né? Noé, ele vai firme e forte ali e acontece realmente aquilo que Deus falou. Abraão acaba tentando dar um jeitinho, mas Deus fala, não, esse jeitinho aqui não é o que é para acontecer, é assim. E volta ali para o caminho, volta para a história que foi contada. E quando chegar o nosso dia de dizer para Jesus, ou dizer para Deus, está feito, Jesus. Aquilo que o Senhor mandou eu fazer na terra, eu fiz. Está consumado, está terminado, está feito. Por quê? Assim como Jesus veio por um propósito específico, cada um de nós veio por um propósito específico. Cada um de nós. E aí, será que quando eu chegar diante de Deus eu vou falar assim, nossa, Deus, eu tinha que ter orado mais. Nossa, Deus, eu tinha que ter jejuado mais. Nossa, Deus, eu tinha que ter estudado mais a Bíblia. Nossa, Deus, eu tinha que ter aprendido a tocar um instrumento. Nossa, Deus, eu tinha que ter aprendido a ficar ali na porta de uma maneira mais receptiva. Ai, Deus, eu tinha que ter aprendido, sei lá, alguma coisa para servir aquilo, ao propósito que o Senhor me deu. Como vai ser quando nós chegarmos diante de Deus? Como vai ser quando nós chegarmos no dia do grande julgamento? Como será? Como vai ser aquele grande dia? Como vai ser? E para a gente caminhar para o final, não se emocione, porque não estamos finalizando, mas estamos caminhando para o final. Em Apocalipse, o Senhor se revela a João. Eu sempre gosto de ler a passagem que fala, né, que no meio dos castiçais tinha alguém, né, semelhante ao Filho do Homem, a imagem ali do Filho do Homem. E nós vemos que os castiçais representam a igreja, e a igreja, Jesus se revela, né, através da igreja. Eu acho isso muito lindo. Mas o que eu quero citar aqui dessa história do Apocalipse é a partir do capítulo 2, que é o capítulo 2 e o 3, se não me falha a memória, que ele vai falando sobre as igrejas. E ao final de cada mensagem, a cada igreja, a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele fala assim: ao que vencer, e aí para cada igreja ele fala algo específico. Tem um nome escrito na pedra branca, tem não sei o que, tem não sei o que lá e tal. Promessas que são pertinentes para ao que vencer. E eu quero me deter nesse pedacinho do verso. Ao que vencer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não serve eu caminhar, quase chegar e desistir. Não serve eu começar lá a partida no meio da corrida e faltando 200 metros para terminar, eu falar, cansei, desisto e não vou continuar. Eu posso começar até faltando 200 metros, mas eu tenho que chegar, eu tenho que terminar. Porque não tem como vencer sem concluir. Eu preciso concluir. Então essa palavra,
é para que nós tenhamos fé, tenhamos firmeza, tenhamos convicção, certeza de que nós precisamos nos manter firmes. As batalhas, né, dos gladiadores ia até o fim, enquanto um não morresse, né? Tinha que estar lá, ó, acabado, para o outro vencer. E ele, enquanto ele não morresse, ele não desistia, ele não parava. Ele ia tentar, porque ele sabia que estava valendo a vida dele. E por que nós vamos desistir sabendo que está valendo muito mais do que a nossa vida? Está valendo a eternidade. Não está valendo 50 anos aqui nessa terra, 80 anos, 100 anos aqui nessa terra. 120, 110. Eu sou uma pessoa que vai ter uma longevidade, né? Então eu vou chegar lá nos 110, 120 anos. Legal. Mas o que é 120 anos comparado à eternidade? É uma miséria, uma mixaria. Não é nada. A eternidade, ela é aquilo que a gente fala, né, como infinito. Nunca acaba. Essa é a eternidade que a gente espera viver com o Senhor. É difícil a mente humana, uma mente limitada, né, não eterna, limitada, não infinita, mas que tem um limite. É difícil para nós imaginarmos. Por exemplo, há anos atrás, né, assistia lá aquele desenho dos Jacksons. Aí via o carrinho que virava a maletinha. Aí o cara pegava a maleta, punha no chão, a maleta se transformava num carro voador. Ah, carro voador, né? Virando uma maleta ainda. Você falava, é um absurdo. Hoje eu não duvido. Hoje eu não duvido que eles desenvolvam uma maletinha que você carrega e joga ela vira uma... Eu não duvido. A gente via isso há anos atrás. Falava, é impossível o negócio dele. Porque carro voador já era uma loucura. Né? A gente não tinha essa concepção, essa ideia. O avião foi um negócio que chocou para a época. Eu acho que quando começou os voos, as pessoas falavam, não vou entrar nesse trem aí, não. Como é que eu vou entrar nesse negócio aí? Não, eu não confio nisso. Eu não acredito. Né? E hoje, a gente vê que é o meio de transporte mais seguro que tem. Mais seguro do que carro. Morre menos gente de avião do que de carro. Então fala assim aí. Ao que vencer? Adianta eu chegar no meio e parar? Não. Adianta eu chegar faltando 400 metros para a linha de chegada? Não. Adianta faltar 200 metros para a linha de chegada? Não. Adianta eu parar faltando 50 metros, mas falta só 50 metros? Não para, não adianta, não dá. Não dá, porque você não conseguiu chegar, não conseguiu terminar. Paulo diz, acabei a carreira. Jesus diz, terminou, tetelestai, está consumado, está terminado, está acabado, chegou no fim. 40 metros, não adianta. 30, 20, 10, faltando 1 metro. Não adianta. Não adianta. Está faltando meio metro. Se joga. Se joga e bate a mão na linha. Se joga e bate a mão na chegada. Eu cheguei, mas não para antes. Não desiste. Se joga e alcança. Bate a mão na linha. Pastor, eu não estou aguentando. Eu não estou suportando. Nós estamos aqui como irmãos. Estamos aqui como igreja do Senhor. Para que um possa fortalecer o outro. Nós temos a oração. Nós temos a palavra. Jesus, 40 dias sem comer. O miserável do Satanás chega e fala para ele, transforma essa pedra em pão. Rapaz, 40 dias sem comer. Olha que loucura. Quem já ficou 40 dias sem comer aí? Imagina. Às vezes você vê a pessoa saindo de uma internação que ela ficou sem mastigar, né? Mas se alimentando ali. Mas sem mastigar, ela já sai num desespero para poder comer alguma coisa. O médico fala, controla, porque vai dar reação, dá uma segurada aí, dá uma controlada. A pessoa sai desesperada para mastigar alguma coisa. Imagina, 40 dias sem comer. Aí o miséria chega e fala, ó, transforma essa pedra em pão. Como que Jesus vence aquela situação
que era difícil. Falo por mim. E Jesus estava como um ser humano ali. Creio que também foi muito difícil para ele. Como que ele vence? Palavra. Então a Bíblia está aqui para nos ajudar a vencer. A oração está aqui para nos ajudar a vencer. Temos a igreja, os irmãos, para nos ajudar a vencer. Para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, um ajudar ao outro a vencer. É assim que a gente consegue. É assim que a gente pode. Precisamos um dos outros. Sozinho, tem uma frase que fala, sozinho a gente até vai mais rápido, né? Mas juntos a gente chega mais longe. Sozinho a gente vai mais rápido mesmo, né? Porque aí você vai no teu tempo, na tua velocidade. Agora, em conjunto, um fortalece o outro, nos faz a gente ir mais longe. Eu quero terminar essa mensagem e quero ter certeza de que você entendeu que não adianta reconhecer o pecado, não adianta não, vamos melhorar aqui. Se falar não adianta, né, pode gerar uma confusão. Não é o ideal que a gente reconheça o nosso pecado uma vez por mês. Não é ideal que a gente reconheça o nosso pecado apenas uma vez por semana. Não é ideal que a gente reconheça o nosso pecado diariamente. O ideal é que a gente reconheça instantaneamente, na hora. Cometeu, reconheceu. E isso a gente só consegue através da nossa intimidade e relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus, do nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. Que nós possamos pensar sobre isso, que não é a religiosidade que vai me ligar a Deus, não é a religião que vai me ligar a Deus. Quando você estudar teologia, você vai ver que a palavra religião tem esse sentido, de religare, de ligar o homem a Deus. Mas que não seja a religião que venha nos ligar a Deus, mas seja o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus. Não é diariamente, não é de hora em hora, mas é a todos os... A medida mais baixa de segundo, milésimo de segundo, tem algo mais baixo do que milésimo de segundo, mais né, partilhado que seja. Então, a menor medida de tempo que nós tenhamos comunhão com Deus em todos esses momentos. Orar uma vez por dia é bom? É, mas se manter conectado com Deus todo o tempo é necessário. Que você saia daqui com essa certeza, com essa convicção de que você está ligado ao trono diariamente. Amém? Você que pode se coloque de pé.